Você sabia que os palestinos são um povo originário? Hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas e uma ótima oportunidade para relembrar que, ao contrário do que diz a propaganda sionista, os palestinos são o verdadeiro povo originário do território entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Até porque o que define um povo originário não é um conjunto de mitos forjados a partir de uma narrativa religiosa sem valor histórico nenhum, mas sim o Fórum Permanente da ONU para os Povos Originários. E ele adota os seguintes critérios para considerar uma população originária a um território. Essa tá fácil. Os palestinos historicamente se entendem como povo palestino. Mesmo o nacionalismo palestino é contemporâneo aos demais e remete ao século XIX, ainda no período otomano. Mesmo vivendo séculos sob domínio colonial, seja dos otomanos, dos britânicos e agora dos sionistas, os palestinos seguem resistindo às diversas formas de colonização justamente porque possuem um vínculo inquebrável com a terra e com a cultura palestina. A cidade de Jericó, por exemplo, tem quase 11 mil anos de ocupação ininterrupta dos cananeus, reconhecidamente os ancestrais dos palestinos. Os palestinos cultivam a terra há milênios e possuem uma cultura indissociável da natureza do território. Não por acaso, um dos maiores símbolos da Palestina é justamente a oliveira, uma árvore tão enraizada na terra quanto os próprios palestinos. Os palestinos possuem sua própria variação da língua árabe, que é usada na comunicação cotidiana, na literatura, na música, na arte, e constitui uma parte singular da cultura e da identidade palestina. São gerações a se perder no fio do tempo de famílias palestinas vivendo e cultivando a terra. Sem falar na tradição milenar do tatriz, uma técnica de bordado palestino que remonta aos cananeus há mais de 3 mil anos. Reconhecer os palestinos como povo originário é fundamental para entender que o que acontece lá não é um conflito ou uma guerra entre povos, mas sim um processo de colonização racista, supremacista e violento. Não é complexo. Os palestinos são as vítimas desse processo e os colonizadores sionistas, que são estrangeiros sem nenhuma ligação com a Palestina, são os algozes. É simples assim. Nos ajude a combater a propaganda sionista compartilhando esse vídeo e os demais conteúdos da FEPAL. Palestina livre do apartheid, do rio ao mar.